Olá pessoal, que a bênção do Senhor permaneça sempre com todos vocês. Vamos conversar um pouco. Eu vou falando daqui e você aí do outro lado vai ruminando, pensando, compartilhando com você mesmo tudo que será citado aqui. Vou ler um texto que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 8. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nessa questão de tempo e de espaço, somente Deus tem o domínio sobre isto. Para Ele, um dia é como 1000 anos, 1000 anos são como apenas um dia. Para Ele, o hoje pode ser ontem, o ontem pode ser amanhã, porque Ele é Deus. Então o espaço está com Ele e o tempo. E Ele não sofre dano nenhum com isto. Agora nós devemos zelar da nossa saúde, zelar de nós mesmos, fazendo as coisas sistematicamente como ela deve ser e como assim foi projetada. Que é tomar cuidado com o tempo. Geralmente na terapia, o psicólogo anota tudo que o paciente vai falando, ou tudo, ou as coisas que ele entende ser importantes. Por que que ele anota, este tipo de profissional anota? Para conferir o raciocínio da fala do paciente. Porque essas anotações, elas são pontuadas como relevante na abordagem. Porque às vezes a pessoa está falando e aí volta a falar tudo de novo, de um outro jeito. Às vezes não volta, mas se perde no caminho da fala. Então, para que depois seja tudo ajustado. Eu vou falar aqui para vocês de alguns cuidados que devemos ter em relação ao tempo e ao espaço. No primeiro livro de Samuel, capítulo 27, verso 1, assim está escrito: Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Davi, ele um dia se permitiu alimentar-se da ansiedade. Ele teve uma crise de ansiedade, passando a acreditar. Ele mesmo criou esta ideia, e esta ideia perturbou, trazendo a ele muito dano. Um dia Saul vai me pegar. E foram muitos anos Davi correndo de Saul, onde na verdade nem todo o tempo Saul estava atrás de Davi. Tanto que Saul não conseguiu pegar Davi.
Tem pessoas que, infelizmente, se permite ser alimentado por uma ideia imaginária de que irá fracassar. Coloca um Saul dentro de si. Eu não vou conseguir, isso não vai dar certo. Ninguém falou que vai dar errado, mas a pessoa acreditou. Se inscreve no concurso, ao fazer a inscrição, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não dou conta. Então por que fez a inscrição? Entra numa empresa, já entra assim, com medo de chefe, porque a ideia que ele criou é que todo chefe pega pesado. Viva cada dia o seu dia. Davi perdeu muitos anos de sua vida fugindo de Saul, aonde Saul não estava atrás dele a todo momento. E o pior, nestes anos em que Davi correu, porque ele disse, um dia não vai ter jeito, eu não vou conseguir escapar, Saul vai me pegar. Ele saiu do seu caminho de destino por muito tempo, como está escrito, e foi correr para a terra dos inimigos, dos filisteus. Por quê? Porque na cabeça dele, Saul só iria achar ele nos termos de Israel. Ele disse, então eu tenho que sair daqui da geografia, do ambiente de Israel e vou para a terra dos filisteus. Dá para perceber que quando nós criamos uma ansiedade de que amanhã não vai conseguir pagar a conta, de que não vai conseguir vencer, que não vai dar certo, de que alguém vai te pegar, você sai do seu propósito. Você muda de destino. Esquece. Não se alimente desse Saul, não se alimente em aguardar uma derrota. Segunda coisa. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? Jesus, ele foi condenado, crucificado, na quinta noite, que já era sexta-feira. Os discípulos, cada um foi para o seu lado, uma turma para um lado, outra turma para o outro. Então aí, sexta-feira, sábado, domingo pela manhã, ele ressuscitou. 2 discípulos que estavam voltando de Jerusalém para Emaús, estavam conversando os dois. Aquela conversa desnecessária. Tá vendo? 3 anos acreditando nesse cara. Fez milagre, multiplicou pão, ressuscitou gente, mas nós pensávamos que ele era eterno. Dedicamos a nossa vida para seguir esse cara, agora olha no que deu. O cara morreu. Gente, aí a conversa de mais de 11 quilômetros, de Jerusalém a Emaús, mais de 11 quilômetros, os dois conversando sobre a fraqueza de Jesus, entre aspas, na cabeça deles, a fraqueza de Jesus, falando só de decepção. Você vê, o cara morreu, cadê os amigos dele, cadê? Só que quando Jesus ressuscita e os 2 discípulos estão caminhando para Emaús, Jesus se aproxima deles e pergunta: que palavras são essas que vocês caminhando aí estão falando? Eles olharam para Jesus. Ué, mas você não está sabendo não? Não. Rapaz, um tal de Jesus apareceu aí. Moço, fez um reboliço aí durante 3 anos e alguns meses.
cara morreu, acabou a história dele. Nós pensávamos que ele era muita coisa, ele não era quase nada. Em 3 anos apenas, um cara novo, nós pensávamos que ele ia longe. Sério? Sim, você nunca ouviu falar, não? Eles falaram a Jesus, estou sabendo de nada. Você vê, Jesus andando ao lado deles. 11 quilômetros, Jesus andando ao lado de 2 caras metendo o pau nele. Eles não reconheceram Jesus ressuscitado. Por que aqueles homens estavam perdidos, mesmo tendo Jesus ao lado deles caminhando? Porque ao examinar o texto, você vai perceber que as palavras que eles estavam falando no domingo eram palavras de sexta-feira. Eles estavam conversando, se martirizando, estavam se vitimizando, estavam se sentindo derrotados e derrotando também Jesus na mente deles. Por quê? Porque já era domingo, Jesus estava ressuscitado, mas eles estavam conversando as coisas de sexta-feira. Vai cuidar da tua saúde mental, vai cuidar da tua vida. Ouça isto. Isaías capítulo 43, versos 18 e 19. Esqueça as coisas anteriores. Não se detenha ao passado. Veja que estou fazendo uma coisa nova. Agora ela surge e você não percebe isso. Estou abrindo um caminho no deserto. Esquece o teu ontem, esquece a tua sexta-feira, esquece o passado. Esquece as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Tem gente perdendo tempo, por quê? Porque já é domingo e ele está falando das coisas de sexta-feira. Para! Esquece. Já foi. Esquece o teu passado. Ninguém quer saber do seu passado, das suas fraquezas. E é bom que nem você mesmo se alimente dele. Observe que Davi estava já pensando na tragédia da frente. Qualquer hora Saul vai me pegar. Agora os discípulos de Emaús estavam fora do tempo também, falando do passado. Onde a Bíblia diz, em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui não está escrito, no dia em que as coisas boas acontecerem, contribuirão para Deus. Está escrito que todas as coisas, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se coloque apenas no seu tempo. O que tiver de acontecer amanhã vai acontecer, mas não precisa você estar anunciando uma derrota. O que aconteceu lá atrás não precisa estar trazendo ele consigo todo dia, porque seja o que já aconteceu, ou que você acha que vai acontecer e aguarda acontecer uma desgraça, se tiver de acontecer, tudo e todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estive em um lugar no Brasil e lá fiquei por um tempo. Presta atenção no que eu vou falar. Porém, eu não conheço essa cidade. Não conheço ninguém de lá. Não tenho ninguém daquela cidade na minha agenda e não sei em que lugar do Brasil fica aquela cidade. De verdade. Por que eu vou estar pensando em coisa que não presta?
Por isso que José, filho de Jacó, no capítulo 50, depois daquela covardia de 11 contra 1, machucaram ele, fizeram ele sofrer. E aí, passado 13 anos depois, tiveram que estar frente a frente com José, que eram os irmãos dele. Aí o pai morre, Jacó, os 11 começam a pensar, os 11 irmãos, agora ele vai nos pegar. José então olha para eles e diz assim: não tenham medo do que vocês fizeram contra mim. Foi pesado, foi doloroso. Há 13 anos atrás, eu tenho tudo na minha memória. Eu tenho na memória, mas não tenho guardado no coração. Eu tenho na memória, mas não tenho guardado no coração. Fique tranquilo, podem ficar tranquilos, porque foi Deus que permitiu eu passar por tudo que passei por causa da maldade de vocês. Porque foi necessário para Deus cumprir o propósito dele na minha vida. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Um homem idoso disse assim, em um banquete, com um sorriso nos lábios, os olhos abertos, aquele brilho de um velho experiente, e disse assim: sei que estou velho, porque há 3 coisas que eu não consigo me lembrar. Não consigo me lembrar dos nomes. Não consigo me lembrar dos rostos. E a terceira coisa, não consigo lembrar da terceira coisa. Não consigo lembrar da terceira coisa. Deus te abençoe.